No vídeo anterior, nós vimos sobre a referência ao GameObject, qual a importância dele, de como você consegue acessar outras propriedades do seu objeto a partir dessa referência e onde que ela estava. Então, se nós navegarmos aqui internamente, MonoBehavior, Behavior, Component, nós chegaremos lá na referência do GameObject. E aqui existem muitas outras referências de coisas que a Unity, de certa forma, facilita a nossa vida. Ela prepara o terreno, ela já te entrega algumas variáveis, funcionalidades, propriedades, para que acelere o desenvolvimento do seu projeto. Então vamos fechar aqui esses components, porque eu quero falar de uma outra propriedade. Mas se você está aqui, caiu de paraquedas e chegou pela primeira vez, esse é um canal onde eu falo sobre desenvolvimento de games utilizando a Unity. Então eu abordo desde de tópicos mais básicos para os mais avançados. Nós estamos trabalhando nesse momento em uma série sobre como programar em Unity. Então há aqui vários vídeos que você pode aprender do início ao fim sobre como criar os seus próprios games e ainda outros tópicos como prefabs, como configurar o VS Code na Unity, mecânicas de um adventure e assim por diante. Então, se você gostar desse conteúdo, eu peço encarecidamente que você siga o canal, ative o sininho, curta os vídeos, fique à vontade para fazer suas contribuições, deixar seus comentários, que isso me ajuda muito a levar o vídeo para mais pessoas e também entender se esse vídeo é relevante ou não e continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Beleza? Então conto com a sua ajuda. Vamos lá para o vídeo. Voltando aqui no nosso script, nós vimos então que o GameObject é uma dessas referências. Mas além do GameObject, nós temos uma outra referência que é extremamente importante, que no caso é o Transform. Ele funciona exatamente como o GameObject, é uma referência ao próprio component que existe atrelado àquele GameObject. Tá, deixa eu explicar de novo lá na Unity. No vídeo passado, eu criei esse GameObject, que é simplesmente um círculo azul para atribuir o meu script MyScript. Então, para que o meu MyScript funcione, ele precisa estar associado ao GameObject. Isso é um obrigatório. O protagonista dessa história é o GameObject. Então, ele quem comanda como os components vão funcionar. Portanto, você precisa então de um GameObject components. Tá. Nós temos em todo GameObject que é visível ou que esteja na cena, não necessariamente visível, porque você pode desativar ele. Então ele não está visível, mas ele está na sua hierarquia. Para que ele esteja na sua hierarquia, ele obrigatoriamente precisa ter uma posição, uma rotação e uma escala, ou seja, ele precisa ter um componente transform. Então, o componente transform, ele é obrigatório em todos os GameObjects. Por quê? Se você criar um GameObject vazio, você vai ver que ele cria um GameObject e atribui a ele um transform. Caso contrário, como é que a Unity saberia onde desenhar esse objeto? Qual é o tamanho, qual é a rotação? Ela obrigatoriamente precisa disso. Isso é um conceito da computação gráfica. Você precisa ter uma matriz que represente essas propriedades. Uma hora nós falaremos dessa matriz. Então, voltando ao nosso GameObject, você tem um GameObject, um component e o transform. Tá? Como nós temos a referência ao GameObject, nós também temos a referência ao Transform. Então, seguindo a mesma lógica, vou inclusive deixar apenas o log name e mostrar que o que nós estamos fazendo aqui, ó, GameObject.transform, você consegue acessar apenas com Transform. Então, se nós, por exemplo, pegarmos aqui, ó, debug log transform.position e vou repetir essa linha duas vezes, mas agora eu vou colocar um transform.rotation. E você tem o Lossy Scale. Essa é a propriedade que representa a escala global do objeto. Então eu vou alterar um pouquinho as propriedades só para vermos ele printar alguma coisa. A rotação aqui ela não vai fazer tanta diferença, né? Porque se eu rotaciono em... Mal dá para ver, né? Eu rotacionei ali no X, ele parece que deforma a esfera. Ele deforma o círculo, mas tudo bem. Vamos só para deixar aqui alguma coisa, né? Então vou colocar aqui em 2.5. Ok, essas são as mudanças de propriedade. Veja que ele logou o canal Dev Games, a posição está em x1, y1, z0, conforme está aqui. A rotação, ele usa um quaternion, e aí ele está representando em 25, 25, menos 0,6 e 93. Então, um pouco diferente aqui do Euler's Angle e a nossa escala. Aqui nós precisamos trocar. O Rotation, ele representa o Quaternion. O Quaternion é uma estrutura um pouco diferente. O que nós estamos vendo no editor é um Vector 3, são o Euler Angles. Tem essa mudança aqui para nós vermos a rotação em Vector 3, em ângulos. Mas calma que nós teremos um vídeo exclusivo para falar de quaternions. Então agora nós temos exatamente a representação aqui do Vector 3 no nosso console.
Mas juntamente com essa referência ao transform, nós temos uma série de funções que são extremamente importantes. Uma delas, por exemplo, é você movimentar o objeto em uma determinada direção. Então você pode fazer o translate dele, você pode fazer o rotate around, passando uma referência de um objeto no qual você pode orbitar em volta. Existem muitas funções no qual a própria referência do transform pode nos fornecer e nos ajudar a desenvolver mecânicas para o nosso game. Então aqui nós podemos rodar muita coisa que, na medida do tempo, eu vou mostrando para você e utilizando para que você consiga entender com mais detalhes e para que elas servem. Aqui eu tenho algumas outras mais porque eu estou com um pacote do DoTooWin instalado. Então tudo esse do aqui provavelmente você não verá, é uma extensão. Em todo caso, não se preocupe. O que nós estamos vendo aqui é apenas o transform. Tá. E aí, uma outra referência que é muito importante, por exemplo, que a partir do transform você pode pegar o GameObject. Se do GameObject você consegue enxergar o transform, a partir do transform, como ele é obrigatório estar associado a um GameObject, você também consegue acessar o GameObject. Aliás, todo component consegue acessar o GameObject. Então, se você tem o transform de algum objeto, você consegue acessar todo o GameObject dele. E aí, refazer todo esse processo, tudo que fizemos no vídeo anterior, você consegue também fazer a partir dessa referência. Portanto, não se esqueçam dessas duas referências extremamente importantes. Uma é o GameObject, com todas as propriedades que você pode acessar. Outra é o Transform, e a partir do GameObject você acessa o Transform e vice-versa. Então é isso, se você quiser aprender como colocar isso na prática e desenvolver as suas primeiras mecânicas, olha esse vídeo aqui onde eu faço as primeiras movimentações de um adventure game. Mas se você ainda não seguiu o canal, por favor, clique aqui e se inscreva.